Muito bem, meus queridos irmãos, bom dia na paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica Pão da Vida, né? É a nossa apostila, a nossa aula de hoje será sobre a providência de Deus. O nosso texto áureo fala: olhai para as aves do céu que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso apresenta o cuidado de Deus. Se Deus cuida do lírio dos campos, das aves dos céus, por que não cuidaria daqueles que valem mais, né? A verdade prática que nós temos para aprender é: o Deus que conhece todas as coisas e o nosso futuro já providenciou todos os recursos para nos manter amanhã. Nós vamos orar nesse momento. Eu espero que você tenha feito as leituras diárias durante a semana e vamos orar para a nossa aula de hoje. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã abençoada, meu Deus, de domingo. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos no aprendizado da tua palavra. Vem nos explicar, vem nos orientar, nos esclarecer sobre a providência divina nas nossas vidas. Obrigado por tudo. Nós continuamos orando pelos nossos irmãos patrícios ali do Rio Grande do Sul, Senhor. Que o Senhor possa minguar aquelas águas, acelerar o processo de resgate, Deus, e confortar a todas as famílias enlutadas. Por amor do nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura em classe, meus irmãos, a nossa leitura em classe está em Ester, capítulo 4, versículo 12 e 14. E fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Ester: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Essa frase aqui, ela descreve exatamente a expectativa da providência de Deus. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Ou seja, quem sabe foi Deus que te colocou aí como rainha desse império, né, para que você pudesse fazer alguma coisa pelo livramento de Israel. A providência de Deus já foi erroneamente chamada de coincidência, sorte, quando na verdade é o agir de Deus nos bastidores da realidade. Nessa lição nós vamos ver na Bíblia a providência de Deus em ação e aprendermos a discernir e confiar no agir soberano de Deus em nossas vidas. Quer dizer, quantas vezes a gente chamou de coincidência, foi sorte, e na realidade era Deus agindo nos bastidores da história, nos bastidores das circunstâncias, né? A providência divina. Existem algumas formas de conceituar e chegarmos a uma definição sobre a providência de Deus. Primeiro, providência de Deus é Deus agindo nos bastidores da história. A primeira percepção de providência divina é a ação de Deus quando ele decide ficar oculto. Deus não quer aparecer, mas ele está lá agindo nos bastidores da história, agindo nos bastidores das circunstâncias da realidade. Quando algo acontece a seu favor, um grande livramento, né? Onde geralmente as pessoas chamam de sorte ou mera coincidência, mas na verdade ali estava a mão de Deus. Você estava orando, esperando por um livramento, por uma provisão, por alguma resposta, uma vitória numa situação, e humanamente, na realidade, não havia nenhuma possibilidade de acontecer o que você estava esperando. E de repente, do nada, como uma coincidência, como uma manifestação de sorte, muita sorte, acontece. Chega uma pessoa, acontece alguma coisa e te ajuda, né? Vamos dizer assim,
Você levou alguém, algum parente seu para o hospital, ele precisava de um atendimento emergencial e você diz, meu Deus, chega lá, vamos ficar esperando, vai ser aquela dificuldade. Só que quando você chega lá, na porta do hospital, o médico já começa a atender o seu parente. Já leva ele, já faz os exames emergenciais e ele é atendido e imediatamente é sarado. Isso não é sorte, isso não é coincidência, é providência de Deus. É providência de Deus, né? Você está em casa orando, acabou o dinheiro, acabou os recursos e você acha que aquele dia vai ser de fome, vai ser de escassez e de repente alguém bate na sua porta e diz, olha, Jesus mandou trazer uma bênção para você, traz 2 carrinhos de compras para preencher toda a sua semana, todo o mês com aquele carrinho de compras. Isso não é sorte, isso não é coincidência. Isso é providência de Deus sobre a sua vida, né? Deus antecipando-se no tempo. Providência também é quando Deus já se antecipa às lutas e às dificuldades. Uma das grandes verdades bíblicas é que o nosso Deus não está preso no tempo. Podemos confiar que ele já está, ele já está no amanhã, preparando todas as coisas para nós. É impressionante esse lado da providência. Quando Deus foi muito antes do problema chegar, Deus já foi providenciando recursos para você poder solucionar a situação. Deus, o nosso Deus, já está no nosso amanhã providenciando a nossa vitória, né? Ou seja, você de repente vê uma situação na sua vida que chega um dinheiro, chega um recurso e diz, meu Deus, está sobrando, mas aí vem uma escassez, aí vem um problema sobre a cidade. E aqueles recursos que chegaram antes do problema já foi Deus mandando para você. Olha só o ponto 3, disposição de recursos antes da necessidade. Deus pode preparar hoje todos os recursos que precisaremos amanhã. Quer dizer, o ponto 2, esse ponto 2 aqui, ele diz que quando você chega no amanhã pensando que não vai ter recurso, não vai ter nada, o recurso já está lá no amanhã esperando por você. A vitória já está no amanhã estabelecida para você. E esse outro aqui é quando Deus manda recursos para você hoje que você vai precisar amanhã. O recurso chega antes da própria necessidade. Isso é providência de Deus. Vamos dar uma olhada na Bíblia e ver essa providência divina em ação. Providência divina em ação. Vamos lá. No livro de Esther, o propósito para o teu crescimento. No livro o livro da rainha Esther, vemos registrado como ela cresceu e chegou a ser rainha. Seu tio Mardoqueu entendeu que se tratava de providência para o livramento do seu povo, né? Porque, veja bem, Israel foi, por uma artimanha política, por uma artimanha diabólica, o povo de Deus foi condenado a genocídio. Todos os judeus deveriam ser mortos nesse reino persa para destruir Israel. Só que a rainha Esther já era rainha, uma israelita se tornara rainha. E Mardoqueu disse, foi para esse tempo que Deus te chamou. Muitas vezes Deus nos coloca em posições elevadas, posições de honra, posições de poder, de autoridade, para um processo que virá no futuro para nos dar vitória, né? Então é o propósito do seu crescimento, o propósito da tua prosperidade, o propósito do teu momento hoje é para dar livramento a muitas vidas amanhã, é para abençoar muitas vidas amanhã. Isso é providência de Deus. Aqui eu quero dar essa palavra, esse parêntese abençoado. Você pode se tornar, e você é, em nome de Jesus, uma chave da providência de Deus. Você é um instrumento da providência de Deus para muitas vidas que vão precisar amanhã. Se coloca na presença de Deus e deixa Deus te usar como chave de providência
para outras vidas. O profeta Elias também tem um exemplo de providência divina, o sustento previamente ordenado. Uma passagem histórica na vida de Elias nos mostra a eficiência da providência. Os corvos já estavam esperando com ordem de Deus para sustentar Elias. Deus disse para Elias: vai para a região de Sarepta, e eu já dei ordem aos corvos para que te providenciem pão e carne. Irmãos, quando Deus manda a gente fazer uma mudança de endereço, uma mudança de cidade, uma mudança de região, de vida, uma mudança na nossa história, é porque Deus já está providenciando o nosso sustento, a nossa vitória e o nosso crescimento. Deus nunca nos manda para uma região estranha, para um novo desafio, sem que antes ele dê ordem à providência, para providenciar tudo para nós naquele lugar. Você crê nisso? Foi isso que aconteceu com Elias, e isso se chama providência divina. Também nas bodas de Caná da Galileia, a providência é imediata. Às vezes a providência de Deus não é no amanhã, não é antecipada, às vezes é imediata, é no momento que você está precisando. Às vezes a providência se manifesta como uma resposta imediata à necessidade. Ele transformara água em vinho para dar livramento à nossa família, e transformará água em vinho para dar livramento à nossa família. O melhor vinho vem por último, foi dito nas bodas de Caná da Galileia. A oração será respondida de forma imediata e perfeita. Sabemos que se trata da providência de Deus. Quando você está orando ali, pedindo uma resposta, e de repente, imediatamente, as coisas começam a funcionar, as coisas começam a andar e Deus te dá vitória. Isso também é um ato da providência imediata de Deus. E na vida do cristão, a redenção do homem, a salvação do homem foi providenciada antes da queda, irmãos. Mais um grande e eterno exemplo da providência divina. O livro de Apocalipse revela algo grandioso sobre o sacrifício de Cristo. Ele diz: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus havia, na providência, na profecia, na história divina que haveria de ser escrita, Jesus já estava sacrificado, ou seja, já estava planejado, já estava estabelecido na eternidade que Jesus morreria por nós. Isso é a providência de Deus para a nossa salvação. É o ato mais grandioso da providência de Deus, é exatamente providenciar os elementos para a nossa salvação. Glória a Deus, né? Uma redenção para cada caminho. Essa lição aqui é muito forte, irmãos. Assusta, chega a assustar. Perceber que para cada caminho, veja bem, para cada caminho que você possa escolher, Deus já providenciou resgate e salvação. Exatamente. Quando Abraão chegou no monte, o caminho o cordeiro, o carneiro já estava lá para o sacrifício. Porque o que isso quer dizer, irmão? Que às vezes você toma uma decisão, às vezes você pega um caminho e descobre que o caminho que você tomou estava errado. Você tomou um caminho e isso afastou você dos amigos, afastou às vezes da família, afastou da igreja, e você foi para uma região e diz: meu Deus, peguei o caminho errado. Deus já sabia e já tinha providenciado sustento para você e resgate para que você voltasse para o centro da vontade de Deus. Deus conhece e já se antecipou a todos os caminhos que na sua liberdade você venha a tomar. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. E outra coisa, a providência de Deus nos ensina que Deus está trabalhando. Todos nós podemos confiar. A providência divina nos informa que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos, mesmo quando não percebemos. Ele está lá,
providenciando todas as coisas. Certa vez Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então, mesmo quando você está dormindo, mesmo quando você está ocupado com diversas coisas, você pode confiar. Deus está trabalhando a seu favor, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Por último, eu quero lhe falar sobre os frutos da providência divina. Provisão. A primeira coisa da providência divina é a provisão. Deus providenciará todas as coisas para que a visão seja cumprida e a promessa realizada. É provisão, é a favor da visão, ou seja, aquilo que vai fazer o propósito de Deus funcionar na sua vida. Todos os recursos de Deus estarão disponibilizados para que a visão de Deus na sua vida seja realizada. Segundo, é livramento do mal. O próprio Jesus manifestou essa verdade quando ele orou por Pedro para que não fosse cirandado pelo inimigo. Lucas 22, 31. Quer dizer, Jesus orou antecipadamente: eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça nas provas, nas lutas que virão sobre a sua vida. Há uma intercessão que nos livra antecipadamente do poder do mal. E nisso estamos guardados, livrados. Não é o que diz na oração que Jesus ensinou: livra-nos do mal. Ou seja, antecipadamente, antes do mal chegar, o Senhor já está agindo, já está dando ordem aos seus anjos para que você seja guardado e liberto de todo o mal. E o sustento fiel da providência de Deus. Podemos confiar que Deus enviará o sustento para a nossa família, pois ele mesmo declarou: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que os vestidos? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura vós não valeis mais do que as aves? Se Deus cuida das aves dos céus, mesmo sem elas trabalharem, mesmo sem elas fazerem hora extra, Deus cuida, guarda, por que não guardaria as nossas vidas também? Eu quero deixar essa... Eu quero deixar esta palavra para você, para que você acredite na providência de Deus. Acredite no sustento de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que essas lições sejam na sua vida ferramentas para o teu fortalecimento. Não tenha medo do amanhã. Não tenha insegurança no hoje. Confia no Deus que é providencial, que chega na hora certa, no momento certo. Ele já providenciou tudo para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que a providência divina se manifeste na sua família, em nome de Jesus. Beijo no coração, até a próxima, Deus abençoe.